Graças a Deus que nos dá vitória, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus que nos dá vitória. Em nome de Jesus, bem-vinda, irmã Mari. Bem-vindo a todos aí que estão entrando nessa live. Estarei dando a terceira etapa do estudo sobre anjos. Jaciara Aparecida, bem-vinda, minha filha. Você e tua família. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus que nos dá a vitória. A Ele toda a honra, toda a glória, sempre eterna adoração, em nome de Jesus. Irmãos, sem perca de tempo, eu quero ser mais ético com essa questão de horário. Eu falei que eu estaria começando a partir das 10h40, eu vou ser bem ético, né? Se tiver alguma queda na internet, os irmãos fiquem tranquilos que eu vou retornar a live, tá, irmãos? Tá tendo algumas quedas. Aqui onde que eu moro, tá chovendo muito, agora que deu uma trégua. Então toda vez que chove muito, é normal da internet cair, nós temos pico de internet, tá, irmãos? É normal. Coisa mais normal dessa vida é queda de internet, tá bom? Bem-vindo a todos que estão entrando na live. Não vou ficar esperando entrar um monte para começar o estudo, porque eu tenho outras coisas para ser resolvidas na minha vida durante o dia de hoje. E quando eu já lanço o horário, né, os irmãos já ficam bem ávidos do horário, tá bom? Então é isso aí. Todos que puderem compartilhando a live, vamos compartilhando, tá bom? Porque vai ser uma bênção. Eu venho dando uma sequência de estudos falando sobre anjos. Dessa feita, a terceira etapa, eu estarei falando sobre os demônios, anjos, seres angelicais que desceram junto com Satanás, com Lúcifer, tá bom? Estarei falando sobre suas características, seus modos operantes, né? O que eles fazem à luz da Bíblia, tá bom, irmãos? Se tiver caneta, papel, anote as coisas aí, tá? Muito interessante. Estarei aí falando sobre esses anjos decaídos aí, beleza? Vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Lucas para começar, capítulo 9, versículo 37. Um pouco meio que gripado, né? Mas, em nome de Jesus, estamos aqui para falar aqui a palavra de Deus com toda a particularidade e autoridade de Deus. Amém? Livro de Lucas, capítulo 9, verso 37. Abra a tua Bíblia na tua casa aí, em nome de Jesus. E aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte, lhes saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. E eis que um espírito o toma, e de repente clama, e o despedaça até escumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. Louvado seja Deus.
Graças a Deus que nos dá vitória em nome de Jesus. Glória a Deus. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. Verso 41 do capítulo 9 de Lucas. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Traze-me cá o teu filho. E quando vinha chegando, o demônio o derribou, convulsionou. Porém Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou a seu pai. Aqui é um texto da Bíblia Sagrada que já vai apresentar aqui logo de cara qual é a atuação dos demônios. São ardilhosos, perspicazes, irmão Alex, os demônios, anjos decaídos. São maus de marré-marri, colocam contenda, se infiltram no meio da igreja de Deus, fazendo um crente ficar contra o outro. Cabo de guerra dentro da igreja, coisa de demônio, tá? Pelejas desproporcionais, desmedidas no meio da igreja, coisas de demônios. Eles semeiam a contenda, dissimula o ódio entre cristãos, trabalho dos demônios. Na questão aqui desse jovem lunático, ele está na vida desse jovem, oprimindo ele, lançando ele no fogo, lançando no mar, arrebentando com toda uma estrutura familiar. Satanás aqui, os demônios, estão migrando o psicológico, porque a pessoa que está endemoniada, o seu psicológico é migrado. A pessoa é feita refém desses espíritos imundos, refém desses tipos de causas e efeitos que destrói, potencializam a destruição da raça humana. Então, logo, o que entendemos? A atuação de Satanás na vida das pessoas, a paz de sua irmã Mari, Deus abençoe, seja bem-vinda, é uma coisa muito tenebrosa. Por isso, esse jovem lunático, ele está sendo atormentado, oprimido, arrebentado pelos espíritos imundos, pelos demônios. Correto? Vamos começar o estudo. A palavra demônio vem do vocábulo grego daimonia ou daimon, que se refere a seres espirituais sem corpos, hostis a Deus e aos humanos, e que procuram corpos para habitar. Pelo fato de os demônios não possuírem corpos e tendo caráter e natureza em contraste com os anjos de Deus, a origem desses seres espirituais do mundo tenebroso vem, ao longo do tempo, provocando entre os estudiosos da matéria muitas controvérsias. Entre os mais renomados filósofos da Grécia clássica, já havia diferentes concepções acerca desses seres espirituais, da maldade. As escrituras não entram em detalhes concernentes à origem dos demônios. Sendo assim, o presente assunto fica quase que envolto no manto de mistérios. Tá certo? A Bíblia não especifica quando eles foram não criados, porque Deus não criou Satanás, Deus não criou demônios. Satanás se fez Satanás por causa da maldade de querer ser igual a Deus. Obviamente, quando ele, com poder persuasivo, persuade uma terça parte dos anjos, então o que aconteceu? Ele manipula esses anjos decaídos. E aí, esses que ficam do lado dele, com certeza, quando Satanás está persuadindo a cabeça desses anjos, a ideia mais ou menos é de poder, ideia de glamour, ideia de autoridade, ideia de que vocês fiquem do meu lado, que vocês também vão ganhar junto comigo. A ideia de que se vocês ficarem do lado da minha panelinha, vocês também receberão mesmo que eu, glamour e poder e glória, status.
Porque se alguém chama alguém para fazer um assalto a um banco, a promessa é: você também vai ganhar, você também vai fazer acontecer. Então, as ideias dos demônios são essas: persuadirem as pessoas sobre falsas promessas de se darem bem, quando na verdade só se dão mal. A paz, varão Carlos. Sejam bem-vindos todos nessa tarde, nesse dia de hoje, nessa live. Quem puder ir compartilhando a live, fica à vontade. Estou falando aqui sobre a origem dos demônios, irmão Carlos. Sobre as presepadas dos demônios. Deus criou demônios. O pai do Senhor, Bruno, meu primo. Deus criou o anjo que traz luz, Lúcifer. E Deus criou, anjos, não demônios. Mas, por causa da persuasão de Satanás, esses anjos que eram de Deus, por ficarem do lado dele, de Satanás, de Lúcifer, por falsas promessas, consequentemente se tornaram demônios. Beleza? Então tá aí. O perfil dos demônios, vamos nós. A paz. Andreu Dias, a paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Estarei orando depois pela tua vida, Vaso. Compartilha a live aí, por favor. Comprovando a veracidade existencial desses obstinados e perigosos espíritos das trevas. Os demônios são mencionados em ambos os testamentos. O próprio Jesus Cristo foi quem mais falou sobre eles em seus elementos doutrinários, a existência dos demônios, certo? Acompanhe o perfil, olha só. Amém, estarei orando, varão, amém, Deus abençoa. Desses agentes de Satanás, ao perfil, são por natureza seres imundos, extremamente violentos. Marcos capítulo 5, versículo 4, vamos de Bíblia. Os demônios são extremamente violentos. Marcos capítulo 5, versículo 4. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. O demônio na vida do gadareno. Então, os demônios, por natureza, são imundos, violentos. Amém? Seus lugares prediletos são cemitérios, despenhadeiros, desertos, mar, rios, lagos e lugares sombrios da terra. Por isso que você vê esse pessoal que mexe com macumbaria, procurar essas cachoeiras, essas quebradas, essas esquinas, para fazer essas presepadas, porque são os locais que os demônios mais habitam e gostam. A paz do seu irmão Isaír, estou falando aqui sobre demônios, sobre doutrina de anjos e anjos decaídos, demônios. O universo de atuação dos demônios é bastante amplo. Vários mecanismos de perversão são utilizados para aprisionarem as suas vítimas, mas são também extremamente inteligentes, influentes nas atividades intelectuais. Já disse ontem, os demônios não são burros, apesar de não serem oniscientes, onipresentes e onipotentes, mas através de gesticulações, palavras que são expostas da boca para fora, eles sabem a intenção do ser humano e vão atuar em cima dessas fraquezas para destruir o homem. Ok? Um dos grandes alvos dos demônios consiste em formular conceitos doutrinários, olha só, visando a manipulação dos princípios da sã doutrina do Evangelho de Jesus. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Eles fraudam as escrituras, torcem as escrituras, na verdade, os demônios. 1 Timóteo capítulo 4, carta de Paulo a Timóteo, verso 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrina de demônios. Os demônios são perspicazes, torcem as escrituras.
não gostam de andar sós. Geralmente estão em bandos. Marcos capítulo 5, verso 9, vamos ver. Perguntou-lhe, qual o teu nome? Ele respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Ó, os demônios que estavam no corpo do gadareno, era uma legião. É, pastor que faz macumba, eu nunca vi falar, irmã Mari. Pode ser, né? Do jeito que o mundo tá doido, louco, né? De ponta cabeça, por causa dessa pandemia, deve ter até pastores fazendo bruxaria. Não sei, nunca vi falar disso, né? A irmã tá falando em pastor que faz macumba, nunca vi, tá bom? Desculpa, desconheço. O que tá no corpo do gadareno é uma legião, geralmente anda em bandos. Continuando o estudo. Eles têm personalidade, falam, gritam, etc, etc. Lucas 8, 28. Vamos de Bíblia. Olha aí, irmãos. Estou falando sobre anjos decaídos, demônios. 8, 28 de Lucas. E quando viu a Jesus, prostou-se diante dele, exclamando, quer dizer, gritando, e dizendo com grande voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Peço-te que não me atormentes. Olha aí os demônios. Mostrando a tua personalidade aí. Tá certo? Há várias categorias dessas hostes espirituais da maldade. Observe alguma delas. Há uma casta semelhante à serpente, que arrasta suas vítimas pelo chão. Marcos capítulo 9, verso 20. Vamos de Bíblia. Marcos 9, verso 20. E disse-lhe, e vós quem dizeis? Peraí, perdão. Eu estou em Lucas, né, Marcos? Marcos, capítulo 9, vamos prestar atenção no estudo, tá, irmãos? Capítulo 9, verso 20. Trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se, escumando. Satanás fazia com que o jovem lunático se esfregasse como uma cobra pelo chão. Ok? Há uma casta de demônios, mudos e surdos. Marcos 9, 25. É o mesmo jovem lunático ainda. Ó. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Tá vendo aí? Uma casta específica de mudez e de surdez. Há também uma casta especializada em operações de prodígios, conforme lemos em Apocalipse, capítulo 16, o espírito do engano. Vamos lá, Apocalipse 16, que faz falsas revelações, falsas profecias. Tome muito cuidado, hein, crente? Aqueles que andam atrás de profecia e revelação e não consultam Deus e Bíblia. E não vivam a vida de intimidade e oração. Cuidado. Demônios enganadores aí. Também na área dos dons espirituais, eles manipulam. Vamos ver. Apocalipse capítulo 16, verso 13. E da boca do dragão e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Olha só, irmãos. Espíritos enganadores, presbítero César, bem-vindo. Tem muita gente sendo usado hoje com supostos dons espirituais, com revelações de mentira, profecias enganosas, de lubriando os incautos. E essas pessoas seguem à risca esses falsos profetas, falsas revelagens, falsos reveladores de Araque. Só um instante.
Só um instante, vou estar lendo outro texto bíblico. Vai compartilhando quem está entrando, por favor. Estou falando sobre a terceira etapa de doutrina de anjos, ensinamento sobre anjos. Então, vou falar aqui sobre esses enganadores. Calma. Irmãos, segunda carta de Paulo, capítulo 11, versículo 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. A prova disso é a besta. De Apocalipse capítulo 13, verso 1. Porque vai se passar por um verdadeiro Cristo. Vai se assentar na cadeira e vai receber uma coroa de louros. Saiba que há diferença da coroa de louros, que é para quem sobe no bema. Na antiga Olimpíada da Grécia e da Roma, a coroa de louros, que é aquela feita com folha de oliveira, era colocado na cabeça daqueles que vinham de alguns tipos de batalhas ou de algumas Olimpíadas. Tem diferença para coroa de louros e coroa de rei. Quem recebe louros não é coroa de rei. O anticristo que vai sentar na cadeira, ele vai receber uma coroa de louros, ok? E não coroa de rei. Quem é que recebe coroa de rei? Jesus Cristo, que é o verdadeiro rei da glória. Preste bem atenção aí no estudo. Cuidado com falsos profetas, falsas profecias. Os demônios se transfiguram em operadores de falsos milagres. Demônios usam pessoas para entregar falsas revelações. Demônios usam pessoas para torcer a sã doutrina. Cuidado, crente. Cuidado. Você que tem sua vida pautada em revelação de pessoas, em profecias de pessoas. Você está dizendo que Deus não usa ninguém em revelação? Usa. Deus não usa ninguém na área dos dons espirituais? Usa. Mas toma muito. Porque toda a revelação de Deus, profecia e dons espirituais, amém, varão Alex Lopes, é muito forte mesmo, tem que ser pautado na palavra. Revelações que ferem as escrituras, que ferem a conduta moral e ética da palavra, não são revelações de Deus, são revelações de homem ou de demônios. Muito cuidado com isso. Irmãos, estou explicando, estou dando a terceira etapa do estudo forte sobre anjos. Estou falando sobre anjos decaídos, sobre demônios. Estou falando sobre a natureza deles. Também se transfiguram em ministros da justiça. Cuidado. Muito cuidado com isso. Você que não ama a Bíblia, que não gosta de ter uma intimidade com Deus e fica atrás só de revelação dos outros e atrás de profecia, sua vida é guiada por dons e não pela plataforma que é o fruto do Espírito. Nossa plataforma não é dom, nossa plataforma é o fruto. Domínio próprio, temperança, etc, etc. A paz do Senhor, varão Neumar, seja bem-vindo. Se Deus quiser usar alguém em revelação para você, Deus que use, vai usar. Se Deus quiser tomar alguém em profecia, é edificante. A Bíblia diz que a profecia edifica o corpo de Cristo. E quem ora em língua estranha, edifica a si próprio. Tudo isso é bíblico, é maravilhoso os dons espirituais. Mas tem muita farsa no meio dos dons espirituais. Tem muito falso. E tem a live das revelações que tá bombando aí, irmãos. Tem peão aí arrastando multidões, 2, 3 mil cabeças nas lives. Esses caras que estão entregando revelação nas lives, na maioria das vezes, pode ter algum que seja sério. Não estou generalizando não, porque tem alguém que faz um trabalho sério sim. Que Deus usa em revelação. Mas na maioria das vezes que eu observo, o que eu digo? Profecias falsas e revelações falsas. Elas não têm identificação pela palavra. Pai de sua irmã Yasmin,
Compartilha a live, por gentileza, quem está entrando agora. Por exemplo, o cara, na live dele, ele dizia, o cara lá que está orando para revelação, ele dizia que os anjos iriam descer, entrar nas pessoas que estão assistindo a live, para poder as pessoas compartilhar. O anjo não tem nada o que fazer, o anjo de Deus. Anjo que compartilha a live. Isso é doutrina de homem. Sai fora disso. Os demônios estão por trás dessas presepadas. Sai fora disso. Anjo não tem na Bíblia a comprovação que é o anjo que trabalha para compartilhar a live e nem para poder fazer ninguém ser famosinho no Facebook. Muito menos no Instagram, no Twitter e qualquer plataforma como o YouTube. Anjo não tem esse trabalho na Bíblia. O anjo acampa-se ao redor do que o teme, guarda os que hão de herdar a salvação. É o trabalho do anjo. São espíritos ministradores que trabalham por aqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus capítulo 1, verso 14. Anjo não está aqui para dar fama para ninguém. Anjo não está aqui para dar like para ninguém no Facebook. Anjo não está aqui para dar curtidinha para ninguém. Ok? Só uma cabeça retrógrada é que vai ficar dando mídia para esses caras. Para essa cambada de gente que não tem o que fazer, de desocupados. Amém? Usando de dons espirituais e artifícios para arrastar uma multidão de incautos atrás deles. Tá certo? Ok. É interessante citarmos algumas obras atribuídas aos demônios em relação a Deus e aos homens. Os demônios se opõem a Deus e à obra de Deus. Satanás e seus anjos odeiam a Deus e, portanto, desde o início do mundo, tentam destruir a humanidade, jogá-la contra o Criador. Satanás é, portanto, oponente, primeiramente de Deus e depois dos homens. Mas como ele não pode com Deus, em quem ele vai querer espancar? Você e eu que somos homens. Que somos muito mais fragilizados. Por isso, se ele achar a casa limpa e adornada, a Bíblia diz que ele traz consigo mais 7 espíritos imundos e entra e arrebenta com a estrutura de famílias. Arrebenta com a estrutura de sonhos. Arrebenta com pessoas por completo. Joga no adultério, na prostituição, tá? Para cada atuação da área de pecados na área sexual tem demônios, tá? Demônio que incita a mulher a trair o marido, marido trair mulher, marido que bate, espanca a mulher, ele está endemoniado, está sendo usado por Satanás. Homem que violenta sua mulher, mesmo dentro do casamento. São homens usados por demônios, tá certo? Eles odeiam os homens. Por que Satanás odeia o homem? Porque Satanás queria e achava, pensava, concluía, deduzia que ele tendo feito o homem cair no Éden, Deus agora lançaria para fora, não do jardim somente, mas Deus acabaria, mataria, exterminaria o homem. O maior projeto de Deus, que é o homem, Satanás achou que Deus destruiria por causa da queda no pecado. Mas diferente disso, Deus levanta Jesus Cristo, o advogado, morto desde a fundação do mundo. Provando aí a Bíblia, teologicamente, Deus não é pego de surpresa com a queda do homem. Como também Deus não é pego de surpresa quando Lúcifer, o anjo que traz luz, que andava sobre pedras fogueadas, se levanta contra Deus, querendo ser igual a Deus. Logo, se ele quer ser igual a Deus, ele quer ter onisciência, onipresença e onipotência. De repente, ele derrubou até essa parte de anjo, prometendo para eles que também daria onisciência, onipresença, conjectura minha, e onipotência para os anjos. Beleza? Amém. Continuando. Zacarias capítulo 3, verso 1 diz: E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à sua mão direita, para lhe opor. Beleza? Satanás, ele é opositor dos homens. É o que lança pecado na cara. Aquela feita do filho pródigo, quando ele está voltando, levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Naquela parábola, quando aquele outro irmão está lá, pai, tu vai matar o melhor para dar para esse homem que gastou tudo com as meretrizes? Essa ideia de apontar pecado, de passar pecado do passado na cara, a pessoa está sendo usada pelo demônio para apontar o dedo e para acusar. Acusador é demônios. Quem acusa e quer fazer a pessoa, ainda que abandonou o pecado e a prática e pediu perdão, e foi purificado e trocado as suas vestes,
Mas Satanás quer pegar o passado, esfregar na cara das pessoas. Se nessa live tem alguém me escutando, tem o hábito de jogar o pecado na cara, peça perdão a Deus. Para com essa prática miserável, porque isso aí o demônio está usando tua boca. Beleza? Porque quando você joga o passado da pessoa na cara, além de estar sendo usado pelo diabo, está abrindo feridas que já foram saradas. Vai voltar a sangrar essa ferida. Pelo amor de Deus, não empreste a boca para o diabo. Né? Ah, mas no passado ela pecou. Ah, mas 2 anos atrás, 1 ano, ela caiu em adultério. Para de ser usado pelo diabo para acusar o teu próximo. Aquele irmão do filho pródigo que empresta a boca para Satanás é manipulado por ele para jogar pecado na cara da pessoa. Esse é um atributo dos demônios. Acusar as pessoas. Querer remover pecados que passaram, já foram cicatrizados e perdoados por Deus. Porque a natureza de Deus é lançar para trás o pecado. A natureza do demônio é remover aquele pecado para quê? Porque foi uma coisa que machucou a pessoa, danificou o caráter da pessoa, então ele quer desenterrar aquilo para te humilhar, para te sobrepujar. Não aceite isso, meu irmão. Essas pessoas vêm apontar pecado passado. Até comigo acontece isso. Pessoas querem pegar meu passado para esfregar na minha cara, mas eu aqui protesto contra essa raça de endemoniado. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado passado. Amém? Vai e não peques mais, para que coisa pior não te suceda. Só isso. Amém? Teus pecados já foram perdoados no nome de Jesus. Então, relembrando, características peculiares dos demônios: querer acusar as pessoas de pecados passados. Amém? Continuando, a palavra diabo significa acusador. Olha aí, ó. Por isso, a Bíblia diz que ele procura incessantemente acusar os homens diante de Deus. Está em Jó, capítulo 1, 9 a 11. Vamos ver lá, Jó, capítulo 1, verso 9 a 11. Vamos ver ele acusando. Acusando Jó, né? Com certeza. Livro de Jó, abre a Bíblia, crente, capítulo 1, 9 a 11. Vamos nós? Jó, capítulo 1, verso 9 a 11. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não cercaste tu de bens a ele, e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, o seu gado está aumentado na terra? Mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Olha aí, Satanás tentando jogar Deus, ou no mínimo, manipular a opinião de Deus acerca do teu servo Jó. Como ele não tem êxodo em manipular Deus, ele manipula pessoas contra pessoas. Tá dando para entender? Todo aquele que abre a boca para ficar acusando alguém, estendendo o dedo, jogando pecado na cara da pessoa, é usado ou se deixa usar pelo diabo. Isso é base doutrinária da Bíblia. Quem usa para acusar é demônio. Ok? Uma coisa é surpreender o irmão no pecado e levar um tal com espírito de mansidão para ser tratado. Olhando por vós mesmo, Paulo diz, para que não caiais. É diferente. Denunciar o pecado é uma coisa. Caluniar e passar pecado na cara a fim de matar e não de tratar, isso é ação do demônio. Isso não tem ação de Deus. Deus passa o pecado de Israel na cara para curar Israel. É diferente. Não é? A denúncia de Deus através dos profetas no Antigo Testamento, acusando Israel das suas idolatrias, é para curar Israel. Os cativeiros eram para curar Israel. Agora tem pessoas que não querem denunciar pecado. Eles querem passar pecado na cara para matar o irmão, para matar a irmã, para destruí-los e afastá-los da presença de Deus. É o que Satanás quer fazer e propõe para Deus aqui. Tá certo? Acerca de Jó. Só que Deus não deixou ser manipulado por demônio, não. Tá dando para entender a ação dos demônios?
Toma muito cuidado, crente. Cuidado com tua língua, tá? Vamos lá. Apocalipse capítulo 12, verso 10. Vamos ver mais um texto aí. 12 e 10. Abre a Bíblia. Que fala sobre acusação. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o rei do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Olha aí, crente. Quem é o acusador de nossos irmãos? Satanás. E como eu sei que você não é nenhum Satanás, então você para com essa língua fofoqueira de ficar acusando e jogando pecado na cara dos outros. Não fica fazendo o serviço do demônio, não. Uma coisa é denunciar o pecado na igreja ou na vida de alguém, tentar tratá-lo e resgatá-lo, se convencê-lo, a Bíblia diz, ganhaste teu irmão. Outra coisa é ficar tentando difamar as pessoas com o pecado dele. Quem faz isso, não buscando a restauração do mesmo, está sendo usado e deixando ser usado e manipulado por demônios. Ok? E pode ficar tranquilo, se você faz isso hoje, amanhã quando você cair no pecado, vão fazer pior com você. Porque da mesma forma que tu julgas, será julgado. Pode crer no que eu estou falando aqui, é bíblico, tá? Os demônios oprimem, chantagiam as pessoas. O diabo oprime também a mente das pessoas através de imaginações fantasiosas de pecado ou de doenças, tanto físicas quanto emocionais, chamado doenças psicossomáticas. Olha onde que os demônios trabalham. Mateus 12, 22, vamos de Bíblia. Mateus capítulo 12, verso 22. Trouxeram-lhe então o endemoniado, cego e mudo, e de tal modo curou, que o cego e o mudo falava e via. Isso aqui são doenças colocadas por demônios. Demônios também colocam doenças, criam enfermidades e colocam nas pessoas. Tá certo? Às vezes uma simples oração e se expulsa esse espírito, como Jesus fez aqui, a pessoa deixa de ser muda e deixa de ser cego. Por quê? Era um demônio que lançava essa doença na pessoa. Ok? Nem é remédio que vai curar isso. São problemas de ordem emocionais e espirituais. Amém. Amém, irmã Yasmin. Estarei orando sim para Deus libertar teu marido aí desse cativeiro, sei lá, espiritual ou físico. Amém? Então os demônios oprimem, ok? Os demônios maltratam, desmoralizam suas vítimas quando se apossam de seus corpos. Lucas 9, 39. Vamos de Bíblia. Esses nóia que a gente vê por aí, né, irmão? Pessoas na droga. É o demônio desmoralizando o homem quando se aposta dos corpos, da mente. Vamos de Lucas, capítulo 9, verso, está dizendo aqui, 39. (9, 39), vamos ver. E eis que o espírito o toma, e de repente clama, o despedaça até escumar, e só o larga depois que o tem quebrantado. Aqui está falando do filho do homem, do jovem lunático. Irmão, se nós não vigiarmos e Satanás entrar e se apossar da nossa vida, ele nos destrói, nos arrebenta, nos mói. Olha o que Jesus vai dizer para Pedro. Pedro, Satanás tem me pedido para cirandar na sua vida, porque Satanás não pode entrar e cirandar em ninguém, senão por permissão de Deus. Amém? E também por permissão da própria pessoa, que dá lugar para ele. O diabo, irmão, quando ele entra no corpo, ele só quer sair depois que ele destrói e leva a alma da pessoa para o inferno com ele. Ok? Tomemos muito cuidado, porque Satanás não está brincando de ser Satanás. Tem obreiro brincando de ser obreiro, pastores brincando de ser pastores, líderes brincando de ser líderes de alguns conjuntos da igreja, tá? Mas diabo não brinca de ser diabo. Ele leva esse papo de ser diabo a muito sério, tá certo? Muito sério mesmo. Bom, a possessão demoníaca é aquela em que a personalidade de uma pessoa é invadida, o corpo é habitado e o demônio tem o controle total da pessoa, seu espírito, alma e corpo. Quer dizer, o homem tricotomicamente está possuído por Satanás.
Até mesmo a aparência física da pessoa pode ser afetada. Atitudes irracionais, muitas vezes, são assumidas de modo assustador. Mateus capítulo 9, verso 17. Vamos ver? Mateus capítulo 9, verso 17. Vamos nós. Preste bastante atenção no estudo, hein, irmãos? Só um instante, por favor. Deixa eu dar uma recapitulada aqui no texto. Lucas 8, 27, irmãos. Para melhor compreensão, está melhor do que esse outro texto aqui de Mateus. Lucas capítulo 8, 27, por gentileza. Vamos ver. Lucas 8, 27. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Aí, irmãos, olha quando os demônios se apossam da pessoa, o que eles fazem? Tira o cara do seu convívio social, arrebata o cara da família, arrebenta os projetos da pessoa, tá, irmãos? Então isso é muito sério, tá? E existe duas classificações para demônios. Existem demônios que Jesus vai dizer, oração e jejum dá um jeito nele. Esta casta de demônio. Tá? Esta, né? É um pronome, se não fala a memória, é demonstrativo, né? Esta casta se expulsa com oração e jejum. Mas tem uma outra casta que jejum e oração só não resolve, porque é a casta do falso conhecimento, tá certo? É aqueles ministros da justiça que eu li lá em Coríntios, que transforma-se em ministro da justiça, o da injustiça. Demônios que se transfiguram em anjo de luz, ministros da verdade. Tá cheio deles por aí nos altares das igrejas, incubado, pagando de ministro de Deus, mas é demônio incubado na igreja. Oração e jejum não resolve o problema dele. Tem que ter um conhecimento, a espada da verdade. Com oração e jejum também. Aí você consegue expulsar essa casta aí. Tá certo? Ok? Continuando. Continuando aqui. Louvado seja Deus. É um estudo muito forte, irmão, sobre anjos. Graças a Deus. Glória a Deus que nos dá a vitória. Só um instantinho, por gentileza. Bom, falei um pouco da natureza dos demônios, suas atuações. Louvado seja Deus. Vamos falar um pouquinho agora, irmãos, né, sobre Lúcifer. Lúcifer, o querubim ungido. Como que aconteceu a queda de Lúcifer à luz da Bíblia? Não teve quem o intentou ao pecado. Lúcifer se fez pecado. A irmã Mari está perguntando aí como que se entende se a pessoa está endemoniada, como saber? Se as características da pessoa, se todo o modus operandi de vida da pessoa, irmã Mari, norteia tudo que eu falei aqui, ela está endemoniada. Mas a pessoa não vai ficar... no caso do gadareno, ele era direto endemoniado. No caso do jovem lunático, a possessão acontecia algumas vezes, porque o pai vai dizer, quando o espírito se apossa, ou seja, o lunático não está direto possesso. Ele vai ter um momento com família, vai ter um momento tomando um cafezinho dele, vai ter um momento comendo uma tortinha, um pão, né? A minha voz está baixa, deixa eu tentar aumentar aqui o som.
Vê se melhorou o som agora. A irmã está dizendo que a minha voz está baixa. Pode ser a internet, tá, irmãos? Às vezes quando tem problemas de internet, a voz fica um pouco debilitada mesmo, né? Aumentei mais o som. Tá melhor agora? Tá dando para me ouvir bem, irmãos? Voltando ao assunto do querubim ungido. Deus não criou demônios. Deixar bem claro, à luz da Bíblia, Deus não criou Satanás. Deus criou Lúcifer, que significa aquele que traz luz. Ele se fez demônio. E mamãe, Lúcifer não foi feito demônio. Lúcifer se fez demônio. E vou repetir o que eu falei na live anterior de ontem. Por que Satanás tem ódio do ser humano? Simplesmente porque Deus arruma um advogado para o homem e para Lúcifer não tem advogado. Já expliquei também que tem advogado para o homem porque para ele não tem, porque não houve quem o intentasse a pecar contra Deus. Ninguém falou para Lúcifer, vamos pecar contra Deus, Lúcifer? Não. Lúcifer se faz demônio, Satanás. O homem tem perdão por quê? Porque o homem, alguém entra na serpente, o Satanás, e usa a serpente para fazer Eva comer o fruto. Uma conjectura muito forte minha. Talvez, se Eva come o fruto sozinha, Deus teria que matar Eva, dar um sono para o homem de novo e tirar uma outra companheira. Porque Deus não ia ser injusto. Como que Deus ia lançar Adão junto com Eva para fora do jardim? Sendo que só Eva teria comido do fruto. Você está entendendo a ideia? Se a base do trono de Deus é justiça e equidade, veracidade e juízo vão diante da tua face. Então Deus, na sua sapiência, já permitiu os dois comer o fruto. Por quê? Para não separar o casal. Já mostrando que até no meio da guerra e da dor e da lamúria, no meio da dificuldade, Deus não é a favor nunca de separação de casais. Tá certo? Então lança os dois unidos. Pecaram unidos, vão ser lançados unidos para fora do Éden também. Ok? Então Satanás se fez Satanás. Deus criou demônios? Negativo. Eles, por persuasão de Satanás, do querubim ungido, Lúcifer, eles agora são lançados para a terra, por causa do pecado original deles lá no céu. De Lúcifer querer ser, maior não, querer ser idêntico, igual, semelhante a Deus. Ok. O texto sagrado aqui menciona e faz uma alusão a Lúcifer, o querubim ungido. A maior expressão do glorioso reino angelical, na visão dos mais renomados estudiosos das Escrituras. Lúcifer, que literalmente significa o brilhante. Olha só, não era qualquer anjo. Fora capacitado por Deus, tá? Com maior sabedoria. Ele era de um alto escalão celestial. Querubim é um dos maiores escalões de anjos do céu. Ok? Fora capacitado por Deus com maior sabedoria, beleza e poder para liderar o vasto, poderoso exército celestial. Acompanhe alguns exemplos referentes à outrora glória e o perfil característico desse magnificente ser angelical, oriundo da mais elevada classe do mundo angelical, os querubins. Ele era querubim ungido. Ungido é o mesmo adjetivo aplicado ao Messias, o rei ungido de Deus. Lúcifer, aquele que traz luz antes da queda, era querubim ungido, ele tinha sobre ele a unção de Deus. Seu trono real fica no Éden mineral, ambiente ultra glorioso, onde ele fora designado para reinar entre o brilho das pedras preciosas. Está onde? Ezequiel capítulo, fala a memória, capítulo 12, 8 a 13, ok? Numa alusão à sua exuberante beleza e exaltação, o profeta Isaías chamou de estrela da manhã, filha da alva. Isaías 14, verso 12, está escrito isso, porque o brilho dele era muito grande. Lúcifer se destacava entre os demais anjos do céu, sabiam? Porque a glória dele era soberana, era uma glória como anjo criado, um dos mais, sem palavras, né, irmão? Era o mais destacado no meio dos exércitos de Deus, exércitos celestiais. Ok?
Ezequiel, 28, verso 12, denominou o aferidor da medida, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Beleza? Talvez a queda de Lúcifer é dado por ter tanto glamour. Irmãos, o mais perigoso que eu entendo pela Bíblia, para fechar essa parte de Lúcifer, é as pessoas que não conseguem lidar com a fama. Já reparou que as pessoas não conseguem lidar com a fama? Às vezes a pessoa está ali humilde, né? Mas quer saber quem é a pessoa? Dá poder para ele. Dê uma conta bancária recheada para ele. Dê um carro do ano bonito para ele. Dê uma casa lá na Ilha do Boi para ele, em Vitória. Você vai saber o caráter dele. Você vai logo saber se ele servia só a Deus por interesse, se ele servia as coisas ou Deus que criou as coisas. E o pior ainda, tem pessoas que não têm nada e são arrogantes, como Lúcifer. Lúcifer, pelo menos, ainda está andando no meio de pedras fogueadas, e tem uma pompa que sustenta essa arrogância dele, o narizão dele em pé. E pessoas que não têm nada e são mais arrogantes do que o próprio Lúcifer. Então tem duas vertentes da coisa. Peçamos a Deus para nos encher de humildade verdadeira. Humildade não é andar rasgado. Humildade não é fazer uma live, às vezes, por condições. Às vezes, por condições, Deus entende, né? O cara, às vezes, está com um cenário todo arrebentado. Muitas vezes eu fiz minhas lives com um cenário que não estava desse jeito aqui, bonitinho, por falta de condições, né? De oportunidades também. Mas tem gente que associa a humildade com andar sujo, fedendo, sem se cuidar, sem tomar um banho com bom sabonete. Isso não é humildade, isso é relaxamento e porcaria. Mas temos que pedir o Espírito Santo que nos revista a verdadeira humildade. A humildade é, né? Sempre reconhecer, Paulo disse, os irmãos maiores que nós, tá? Cuidado, não ficar se achando que é maior do que os outros, melhor do que os outros, bambambam da Bíblia. Peçamos o Espírito Santo que nos revista de verdade a humildade. Porque toda a ideia de se achar, de ser e se sentir, é ideia de Lúcifer. Lúcifer deixou-se interferir o seu caráter por todas aquelas riquezas, aquelas pedras fogueadas que o rodeava, perverter o coração de Lúcifer. E ele se transformou no demônio terrível que até hoje e para sempre será, diz a Bíblia Sagrada. Não vamos deixar, irmãos, que as coisas interfiram na nossa humildade verdadeira e no nosso caráter. Não vamos deixar que se formar numa faculdade nos faça pisar o irmão que não tem nem o ensino médio. Toma cuidado com isso, pelo amor de Deus. Não deixe que um carro venha tirar a sua humildade de verdade na presença do Senhor. Não vamos deixar que essas coisas manipulem nosso caráter na presença de Deus. Amém? Então, a queda de Lúcifer é consequente ao quê? Ele deixou que as coisas manipulassem o seu caráter, manipulassem a sua mentalidade. Irmãos, e eu paro por aqui. Podemos depois continuar e ter uma próxima etapa do estudo sobre anjos e demônios. Deus me abençoou, me deu condições, irmãos, de propiciar um cenário melhor, tá? Porque sempre eu trago uma base teológica muito forte. E isso não falo para se exaltar. Isso é autoridade, é diferente de exaltação. Não confunda a autoridade de Deus que Deus me dá com exaltação, é diferente. Mas, realmente, o cenário também ele é muito valioso, porque as pessoas vão mais pelo que vê. Muitas pessoas hoje fazem lives, têm um conteúdo brilhante, mas não tem uma pintura na parede, coitado. Aí a graça de Deus na vida dele é reprimida, porque ele não tem um cenário bonitinho. Agora os irmãos estão vendo aí, ó, o cenário, deixa eu virar a câmera para os irmãos ver. Ó, olha o cenário, tudo emassadinho. O rapaz vai pintar isso aqui essa semana ainda, vai começar a pintar. Olha isso, que coisa linda que Deus me deu. Ó o sofá da minha sala, aí que benção. Olha. Tá vendo? Cenário bacana, tudo bonitinho, tá vendo, irmãos? Mas, independente de cenário, o que tem que ter na vida da gente é a presença de Deus, irmãos. Em primeira instância, antes do cenário, é a glória de Deus, tá bom? Só tô passando pros irmãos ver, não é pra se amostrar, pra dizer que eu tenho casa bonitinha e coisa e tal, não. Longe de mim isso, tá bom? Minha casa é uma casa simples, uma casa modesta, né? Mas o que importa mais aqui do que cenário é a presença de Deus. É um ministério firmado na verdade, na verdadeira humildade.
Vamos tomar cuidado para que o espírito de Lúcifer, de acusador que eu ensinei hoje, não entre em nós. De caluniador não entre em nós. De querer matar as pessoas na fé não entre em nós. Amém? O cenário é bênção, mas acima do cenário tem que ter conteúdo. Procurar manejar bem a palavra da verdade é muito importante, tá? Porque o que cura a alma das pessoas não é um bom cenário. O que cura é a palavra. O que entra na divisa da alma e do espírito, juntas e medulas, de acordo com Hebreus 4:12, não é cenário bonito, é Bíblia. Tem muitas igrejinhas por aí que não tem cenário, mas tem um poder de Deus muito grande, que liberta a pessoa da noia, da pedra, liberta a pessoa da maconha. Então não vão ficar julgando as pessoas por causa de cenário, não. Amém, irmãos? Tomemos muito cuidado com isso. Tem muitas pessoas vivendo em casas luxuosas hoje. Casas, pias de R$2.000, torneira de R$3.000 na pia, do banheiro, do lavatório, do lavabo. Mas são pessoas podres, sem Deus, vazias. Tá certo, irmãos? Pessoas que não têm misericórdia do próximo. Então é bom ter as coisas direitinho, sim, ter uma casa bonita, sim. Mas primeiro tem que ter conteúdo de Deus na vida. Primeiro tem que amar, precisa de ser amado, precisa de cura, ser curado. Porque coisas não manipula Deus não, irmão. Deus não é comprado por casa bonita, cenário bonitinho, tá? Deus não. O que move o coração de Deus é um espírito quebrantado, um coração contrito, não desprezará o Deus. Cenário move o coração de homens, de mulheres que gostam de uma casa arrumadinha, bonitinha, que eu não tiro a razão. Agora de Deus não. Cenário aqui, ó, isso não mexe com Deus não. O que mexe com Deus é uma vida íntegra, afastado da mentira, do engano. É isso que mexe com o coração de Deus. E uma palavra forte, uma profunda sã doutrina, isso agrada o coração de Deus. Mas aprove Deus que eu juntei o útil ao agradável. Juntei uma boa palavra e um cenário abençoado, amém? Amém, irmã Maria, Deus abençoe. Aí está, a terceira etapa, vou jogar no YouTube depois, desse estudo poderoso, tá? Sobre os anjos. Já falei sobre caráter, personalidade, anjos de Deus. Já falei agora sobre demônios, sobre Lúcifer, amém? Glória a Deus. Entendendo, irmãos, que todo espírito de acusação vem dos demônios e de Satanás. Não seja acusador de seu irmão nem perseguidor de ninguém. Seja perseguido e acusado, nunca seja o caluniador nem o perseguidor. Amém? Não esteja desse lado da coisa aí, que é triste. A cobrança de Deus em cima desse tipo de pessoa é muito grande. Hoje tem pessoas no mundo desviadas que não conseguem se levantar porque sabem que vão enfrentar uma grande oposição de crentes, carnais e usados pelo diabo, tá? Dentro das igrejas, tá certo? Vão enfrentar aquele irmão do filho pródigo lá, que vai caluniar o cara até o fim, tá? Porque o cara pecou, porque o cara fez um monte de besteira, né? Porque tá caído. Mas saiba, irmão, que quem, amém, varão Alex, tamo junto, que quem levanta e purifica, só tem um que pode acusar, só tem um que pode estender o dedo, é Jesus. Porque quem morreu na cruz não foi eu por pecado de ninguém. Então tá muita acusação, estão metendo muito dedo na ferida dos outros. É muito crente pagando de Jesus Cristo aí, querendo ficar acusando e caluniando, porque o cara caiu, deixou de cair. Caiu! Tem misericórdia do teu irmão e cuidado pra você não cair também. Porque uma coisa que eu aprendi, irmão, só cai quem tá na frente da batalha. Se você tá sentado no sofá tomando Coca-Cola e comendo pastel frito, você não cai em nada não. Você já tá caído há muito tempo. Você já tá morto há muito tempo espiritualmente. Soldado que cai porque está na batalha. Sabe aquela diferença de Davi estar lá na varanda e cobiçando a mulher dos outros para adulterar? E a diferença do marido da mulher estar lá na batalha? Sabe por causa de que ele vai morrer lá? Porque Davi manda ele para a morte, mas ele está na frente de uma batalha, ele morre. Tá certo? Agora, sabe por causa de que Davi não morre? Porque estava na época dos reis e para a guerra ele não foi. Tá entendendo? Mas espiritualmente Davi já estava morto. Há muito tempo, porque não estava na batalha onde Deus queria ele. Então aprenda isso, irmão. Vamos parar de ser demônio, vamos parar de ser acusador dos outros. Caiu? Bota a tua barbinha de molho para você não cair também.
Tua amiga traiu o marido dela? Não fica metendo pau, não. Bota a tua barbinha de molho pro teu lado também, não ser bombardeado por adultério. Se já não tá teu marido te traindo, você não tá sabendo quando você tá caluniando a mulher lá, o lar dela, que traiu o marido. Que o marido traiu a mulher. Cuidado, cuidado. Vamos parar de ficar caluniando, pegando o pecado dos outros para esfregar na cara. Vamos parar com isso. Vamos parar com isso, em nome de Jesus. A partir de hoje, nessa live você aprendeu que o acusador de nossos irmãos acusa dia e noite, está lá em Apocalipse. São os demônios, Satanás. Crente que acusa e calunia. Meu irmão, não tem outro que está te usando. É o Satanás que está te usando. Deus abençoe meu pastor, Felipe Brandão. Estou terminando essa live, a terceira etapa, pastor Felipe, sobre doutrina dos anjos. Estou falando aqui sobre algumas características de Satanás, dos anjos decaídos, acusador. Tem gente que não consegue se levantar na presença de Deus mais, porque ele sabe que se ele reconciliar, que vai ter de crente que vai ficar caluniando, que não aceita o ministério do cara dentro da igreja, porque o cara caiu em adultério, caiu aí, se consertou, abandonou. Meu irmão, mas se Jesus perdoa, quem é você? Comedor de feijão para ficar jogando na cara. Se Jesus perdoa os meus pecados, por que você quer ficar caluniando o meu ministério? Ou você acha que você é o Superman e você não cai? Ah, Pedro, Satanás quer se andar na tua vida. Se eu tirar a mão de cima de você, ah, Pedro, o diabo se anda. Irmão, o diabo não nos arrebenta porque somos bons, não. É porque a misericórdia de Deus não tem fim. Eu fico olhando esses crentes caluniando o outro. Ah, mas há 2 anos atrás fulano caiu e pecou. O que você tem a ver com isso, crente da língua grande? E enquanto você perde tempo perseguindo o irmão, com esse espírito de perseguição do inferno, o seu lar está destruído pelo demônio. Toma muito cuidado com isso. E se a Bíblia diz que Paulo está dizendo, se surpreendeu o teu irmão em alguma falha, leva o tal com espírito de mansidão. Não é com a língua desse tamanho espalhando o pecado do cara para tudo quanto é quatro vento, não. E olhe por você mesmo, para que não caia no mesmo erro. Mas não. Hoje as pessoas querem fazer... Fulano tá sabendo babado? Fulano caiu. Babado. É usar tribunas e SBT de dentro da igreja. É o Jornal Nacional e Mundial de dentro das igrejas. Tá certo, irmãos? Arrebentando a estrutura de pessoas. A pessoa até quer levantar, até quer largar o pecado. Ô irmão, por que você não se reconcilia? Ah, irmão, não aguento. Porque o tribunal que vão montar dentro da igreja contra mim é muito pesado. Não dá. Eu não consigo reconciliar porque o irmão do filho pródigo está lá para indagar o pai e perguntar por que esse irmão meu voltou. Mas o que essas pessoas têm que saber é que o pai vai mandar trazer anel para esse rapaz, roupas novas, mas não vai tomar nada dele para dar para esse irmão. Não vai trazer. Não vai tomar. Mas estão preocupados em perder posição. Não quer que o desviado volte porque vai tomar o carguinho dele na igreja. Com medo de tomar o trabalhinho dele das quarta-feiras. Irmão, pelo amor de Deus, o sangue de Jesus tem poder. Vamos parar com esse espírito de acusadores. Eu repreendo agora no nome de Jesus, demônio de fofocas. Demônios de calúnias. Os comunas do inferno que se unem para ficar caluniando pessoas dentro da igreja. Para ficar apontando o dedo. Para ficar fazendo fofoca. O sangue de Jesus que tem poder. Que esse mal não use a boca de nenhum dos senhores que estão nessa live. Tá? Se tem algum aí que gosta de passar pecado dos outros na cara, você cuidado. Cuidado que Deus pode pegar você. Tá certo? Vamos orar e terminar essa live. Pai querido. Muito obrigado, Pai querido. Por essa live, mais esse estudo sobre anjos. Por essa coisa extraordinária que foi esse estudo. Pai, creio eu que vou ter a 4ª etapa, porque não acabou o estudo, é muito profundo. Abençoe a vida de todos. Abençoe a família da irmã Jaqueline Sampaio, teus sonhos, teus projetos. Abençoe meu primo Bruno, teus sonhos, teus projetos. Pai, abençoe o varão Alex Lopes, teu ministério, teus sonhos, teus projetos. Abençoa teu servo na íntegra. Abençoe meu pai querido, também o irmão Wilson, meu amigo de infância. Abençoe ele, a sua esposa Eusina, teus filhos, teu ministério, teus projetos da vitória. Abençoe a vida do pastor Felipe Brandão, meu pastor. Dá vitória a ele, tua esposa, teu bebezinho que nasceu, a Axa.
Dá vitória ao teu ministério em nome de Jesus Cristo. Abençoe todos os projetos daqueles que estão nessa live. Dá vitória e toma conta da vida espiritual de cada um. Não deixe que nós viemos usar nossa língua para passar pecado na cara de ninguém. Guarda-nos de tais práticas miseráveis e desprezíveis. Pai, porque uma coisa sabemos que é denunciar o pecado na igreja, para consertar a pessoa, para tentar ajudá-la. Outra coisa é pegar o pecado para fazer propaganda com ele e sair difamando pessoas. Pai, visita cada desviado, Deus, que até tem vontade de voltar para a tua presença, que até tem vontade de voltar para a igreja, mas não aguenta enfrentar o tribunal da igreja. Tem misericórdia, Espírito Santo. Nos abençoa, dai-nos vitória, em nome de Jesus. Um abraço para todos vocês. Até a oração da madrugada. Amém? Que todo dia de madrugada na live do Facebook estou orando, a partir das 3, clamando pela nação, em prol para Deus repreender essa. Um abraço para todos.